diálogo que só acontece para discutir relação é insuportável. E chega na discussão. E chega na discussão. Discussão afasta, ela fragmenta a relação. O diálogo já aproxima. É verdade. E a pergunta hoje para você e para sua família é: quanto tempo você investe no diálogo com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais? Quanto tempo você se dá neste princípio tão importante que nós estamos falando do diálogo? Nesta série eu fiz questão de convidar a Fê para a gente bater um papo um pouco sobre nosso relacionamento, porque nós completamos este ano que se passou. Que se passou não, que está passando, Sim. né? 18 anos. 18 anos. Juntos, caminhando para 12 anos de casados. Isso aí. E muita coisa aconteceu, né? Coisas extraordinárias, coisas difíceis, momentos muito delicados, mas também nós não podemos reclamar, porque tudo que nós passamos virou história, experiência, aprendizado. Tudo E nós tem queremos cooperado para o bem, para o crescimento, para o amadurecimento, né, amor? Sim. E hoje nós queremos, de alguma forma, no nosso diálogo aqui, para contar a vocês um pouco que nós aprendemos também de princípios que são absolutos. É certo que cada família tem a sua construção, sua trajetória, mas existem princípios que não valem só para a nossa família, valem para todas as famílias. Sim. São princípios que eu gosto muito de dizer e reafirmar que são princípios absolutos. Nós, em 18 anos juntos, muita coisa a gente passou. Sim. E a gente entende que casamento ele é uma construção, né? Eu costumo falar muito isso para algumas amigas ou casais que a gente conversa bastante. Eu falo, casamento é construção, é tijolinho por tijolinho, é diário, né? Ninguém constrói uma casa de um dia para a noite. Quanto mais fortalecer um relacionamento, são duas pessoas que vêm de educações diferentes, com princípios nos seus lares totalmente diferentes. E as pessoas, eu sempre compartilho com os amigos que eles têm que estar dispostos a uma nova construção. É diário e nunca termina, né, amor? A gente sempre fala isso. A construção não tem fim. Não, é uma construção perene, uma construção constante e contínua. Sim. Quem pensa que existe um tempo para construir, depois para, a consequência é o divórcio. Sim. E há um índice que é alarmante e também é revelador, que grande parte dos divórcios no Brasil acontecem depois de 20 anos de casados. Nossa. Por quê? Porque depois de 20 anos o casal pensa que já fez de tudo, já investiu tudo que podia investir e vão deixando a coisa correr no automático. Isso é um erro, porque casamento pode ter 20 anos de história, mas ainda precisa continuar se construindo ou talvez se desconstruindo e reconstruindo muitas áreas da vida do casal, que isso é importante a gente sempre lembrar. O crescimento, tanto da relação, o fortalecimento é diário, né, amor? Sim. Como o amadurecimento a gente busca tanto individualmente, mas a gente precisa buscar junto na relação esse crescimento, esse fortalecimento, e a construção é até que Jesus volte. Sim, até que Jesus volte. E não é fácil, mas é prazeroso. Sim. É muito legal quando um casal, eles se encontram para construir a vida. Claro que não tem como pensar igual, mas tem como olhar para a mesma direção. Sim. Então, quando se tem o mesmo propósito na relação, mesmo que os pensamentos, as ideias sejam diferentes, por vezes opostas, o que se sobressai não é o que um pensa ou o que o outro pensa. O que se sobressai é o propósito. E se os dois tiverem o mesmo propósito, que é agradar a Cristo, que é fazer da sua família um exemplo para outras famílias, as coisas passam a se tornar mais leves, né? Sim, é mais verdade. leves. E eu costumo dizer também, amor, que toda relação, comunhão conjugal, ou por que não também abranger para todos os contextos, até na amizade, quem quer se relacionar precisa abrir mão do seu egoísmo. Sim. Porque pessoas egoístas, aliás, quem é egoísta, eu aconselho a viver solitário. Porque toda relação precisa sim abrir mão um pouco do seu ego, das suas vontades, para ceder, para que abra o espaço para o outro também. Relação é isso. Algumas pessoas acham que vão se relacionar, vão se casar e vão continuar vivendo como se fossem indivíduos, e não é mais indivíduos. Agora são dois que se tornaram um. Então, para que essa relação ela tenha sucesso, precisa sim engolir o boi com chifre e tudo, como já dizia os antigos,
precisa engolir o abacaxi Sim. atravessado, por vezes precisa abrir mão de suas vontades para que o outro também possa ser visto na relação, né? Nós vamos compartilhar algum dos princípios que nós usamos muito para construir essa relação saudável, esse relacionamento saudável. É isso que a gente deseja para vocês nessa noite. Você que já é casado ou você que é solteiro, né, amor? Você que está aí em busca, ou você que está prestes a se casar, anote aí os exemplos de você. Aliás, você falou de prestes em se casar. Sim. É importante nós lembrarmos, amor, que as pessoas falam, tá com o pé na cova, tá com a forca no pescoço. Quando nós estávamos enamorados, né, a gente estava noivo, muita gente disse isso pra nós, num tom de brincadeira, mas no fundo, dizendo verdades. Sim. Que verdades, não verdades absolutas, mas verdades do que eles pensavam sobre casamento. Muita gente disse pra nós assim, mas pra quê? Vocês são muito novos, vocês não sabem o que é casar. Vai que acabar loucura! Com a sua liberdade, vai sua acabar privacidade. Isso. Como se o casamento fosse o inferno. E nós descobrimos, eu não sei vocês, mas nós descobrimos que casamento, pelo contrário, o casamento ele traz para nós, ele nos transforma. E o casamento, segundo Deus, segundo o princípio bíblico, e vivendo, matando o seu egoísmo, é possível sim. E é uma verdade. É possível, eu vou repetir, é possível sim ser feliz. Casamento é da hora, é legal sim. Não é porque você teve experiências ruins no passado que você não pode ter experiências muito agradáveis no seu futuro. Não é porque você já teve relacionamentos abusivos no passado que todo relacionamento será abusivo. Não. Casamento é legal, você que está aí noivo, pensando em casar, e as pessoas aconselhando, não faça isso, casamento é prisão, de jeito nenhum. Quem pensa assim são pessoas que vivem para o seu próprio umbigo, são pessoas que vivem para si mesmas. Sim, que não estão dispostas a partilhar, a dividir, a ceder, a compartilhar, né, amor? É um desafio, nós não estamos dizendo aqui que é mágico, que é fácil. Isto é uma construção, não só fora na relação, é uma construção dentro. Você vai se construindo e vai se tornando esse tipo de pessoa. Eu aprendi que eu não tenho que orar para que Deus faça da Fernanda a pessoa que eu quero que ela seja. Não, eu aprendi que eu tenho que orar para que Deus me transforme no marido que ela precisa. É muito diferente. Então eu não oro para Deus transformar meu cônjuge, eu oro para Deus me transformar. E quando eu sou transformado, ela também é transformada. É verdade. Até porque, né, amor? Você é o que eu construo em você e eu sou o que você constrói em mim. Então você construiu bem, né? Porque... Bom, a gente estava batendo esse papo. A gente estava conversando e a gente chegou à conclusão de alguns valores que é importante, que a gente entendeu na nossa relação, que é de extrema importância para uma relação saudável, dentro dessa série família. E um dos princípios que nós entendemos, que foi um aprendizado até para você, né, amor? Que traz uma sustentação, que faz a relação se fortalecer, é um princípio que é de extrema importância, mas descartado por muita gente. Eu até costumo falar que é um dos pilares dessa construção, dessa edificação dessa casa, que é o diálogo. Que é o diálogo. E o diálogo, ele é um princípio fundamental no relacionamento. Vocês têm que entender que você, homem ou mulher, que o seu cônjuge não tem bola de cristal. Ele tinha que adivinhar o que eu pensava. Não tem bola de cristal. Você precisa verbalizar o que você sente. Você precisa verbalizar o que você prefere. Você precisa verbalizar aquilo que está te incomodando. E neste diálogo, a relação vai se amadurecendo. E quando a gente fala de diálogo, nós não estamos falando de discussão. Que é duas coisas totalmente diferentes. É verdade. Porque às vezes a gente fala, quando a gente comenta... Vou citar aqui um exemplo, viu, gente? Vou partilhar aqui da nossa intimidade. Às vezes eu falo, amor, a gente conversa muito, né? A gente tem muito essa prática, assim, do diário. Aliás, né, gente? Quem conhece a Fê sabe, ela gosta de falar pouco. Meu Deus do céu. Gosto pouco. Puxei pra minha mãe, né, gente? É de família, tá na genética. Eu costumo falar muito. E às vezes eu falo pra ela, a gente conversa bastante. Mas às vezes quando eu quero falar uma coisa assim mais séria, eu falo, amor, a gente precisa conversar. Ixi, eu sinto que ele já sente um frio na barriga. Não, frio na barriga acontece quando Elter Alves.
Também. Chamou pelo nome, filho, se prepara. Se prepara que vem. Não é só chamou pelo nome. Quando chama pelo nome e emenda o sobrenome. Aí, lá, senta que lá vem história. Sim. E o que você estava falando, amor, do falar, do dialogar, não confundir com discussão. Porque às vezes a gente tem que criar um momento legal para dialogar. Assim, as mulheres gostam bastante de conversar, como aquela pesquisa que nós já vimos, né, amor? A mulher fala cerca de 20 mil palavras por dia. Em comparação, o homem, 3 vezes menos, né? 7 mil palavras por dia. Mas o que mais choca, a gente fala de falar palavras, a mulher fala bastante, né? É que essa fala muitas delas não é direcionada à família. Sim. Segundo pesquisas, uma família interage por dia em aproximadamente 36 minutos por dia. E isto equivale a 15 dias por ano. Então nós estamos falando que a família interage junto em um diálogo, estar juntos numa mesa ou na sala, 15 dias por ano apenas. É muito pouco. Quase nada. É muito. Quase Não, nada. na realidade não existe. Sim. E isto é grave. Por isso que é uma desintegração da família, por Sim. isso que filhos muito rebeldes, cônjuges que não se confiam um no outro, porque não há diálogo. Sim, o que eu ia falar, amor, a gente fala, às vezes a gente brinca e tudo, mas sim, às vezes eu falo, amor, vamos conversar? Vamos, a gente precisa conversar. Porque tem coisa que a gente precisa realmente, ao longo do tempo, da semana, ir pontuando algumas coisas. Sim. Seja com as tarefas de casa, ou seja da relação, que a gente precisa dar uma puxadinha aqui, ou dar uma afrouxadinha ali. Então, assim, que tanto para as mulheres quanto para os homens, cria um ambiente favorável, né, amor? E é gostoso bater papo, conversar. Sim, não é assim, ó, vamos conversar? Senta os dois, de braço cruzado, cara fechada. Nossa, já fica difícil Quando a não, conversa fluir. o diálogo só acontece para acertar as arestas. Sim. Diálogo que só acontece para discutir relação é insuportável. E chega na discussão. E chega na discussão. Que discutir vem do latim cortar em partes, fragmentar. A discussão afasta, ela fragmenta a relação. O diálogo já aproxima. É verdade. Então por isso que é bom bater papo, dialogar. Sim. E a pergunta hoje para você e para sua família é: quanto tempo você investe no diálogo com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais? Quanto tempo você se dá neste princípio tão importante que nós estamos falando do diálogo, da conversa, do bate-papo? E por muitas vezes nós estamos falando não só de coisas que são relevantes, mas também jogar a conversa fora. Sim, falar sobre outros assuntos, Sim, né, amor? contar sobre piada, política, sim. contar futebol, política. Que a gente adora. Amor, falar nisso de futebol, por favor. É. Quando tudo isso passar, me leva no estádio, que eu adoro. É muito Vou te legal. falar que eu não gostava muito de futebol, não, mas agora, nos últimos anos pra maridos, vocês querem que as mulheres fiquem quietinhas? Leva elas pro estádio, tá tudo certo. cá. Olha, que terrível. Mas é verdade, a gente tá brincando Sim. aqui, mas o diálogo é muito importante. Sim. E a gente falou de diálogo, que o diálogo ele é muito diferente de uma discussão. A gente tem também que entender que diálogo é muito diferente de monólogo. Sim. Porque monólogo só um fala. E o maior pecado da relação é que só um quer falar. Quando o outro vai falar, ele Já tá se desconcentra. cansado, Não se desconcentra. Não quer ouvir. Você já conversou amor com pessoas, ou até comigo você deve ter passado essa experiência, de estar conversando e eu ficar olhando pro teto, mexendo no celular. Eu não gosto. Eu gosto que olha, que dê atenção. É uma sensação horrível quando Sim. você está conversando com alguém, inclusive com pessoas que você ama, da sua família, e esta pessoa não está concentrada naquilo que você está dizendo. Aquela pessoa não está te dando a atenção devida, ela está entretida com um monte de outras coisas e não está dando a devida atenção, não está te olhando nos seus olhos. Isso é muito ruim. Isso é muito comum acontecer. Chega até a ser falta de educação, né, amor? É Sim, indelicado de respeito, isso. de respeito. A pessoa tá conversando com você, você tá mexendo no celular, você tá olhando a televisão, você tá se distraindo com outras coisas. Então, assim, a gente pode ter um diálogo em volta da mesa? Sim. Pode. Mas, assim, cria um ambiente legal, faz uma janta... A esposa quer falar uma coisa, assim, mais séria com o marido, faz uma janta legal, faz aquela comidinha que ele gosta, aí depois da refeição, senta, conversa, cria um ambiente legal e agradável, né, amor? Sim, e quando os diálogos não acontecem, quando as pessoas não batem papo diariamente, não tem isso como um costume dentro de casa, Sim. por vezes os diálogos eles encaminham para gritaria. Por vezes. O diálogo, como o diálogo é pouco, não há conexão. E quando não há conexão, não há entendimento. E quando não há entendimento, os gritos começam. Até porque alguém disse, há uma verdade, uma sabedoria que diz assim: os gritos começam quando acaba a inteligência.
Sim. Porque quando há inteligência, há diálogo. Quando acaba a inteligência, começam os gritos. E saber o momento de falar, o que falar, né, amor? A gente pensar antes do que a gente quer falar, a palavra. Você pode demonstrar sua insatisfação, só que saiba a palavra certa de usar, a maneira legal de se colocar, pra não ser uma coisa pesada, chata. E esses dias a gente estava até conversando que no diálogo também existe o silêncio. Sim. É importante. Mas como assim? Diálogo não é falar? Nem sempre. Amor, vamos contar como que eu era logo quando a gente se casou. Já que você falou que eu gosto muito de falar bastante. Então pra mim não apanhar, conta você, vai. Eu gosto muito de falar, né? Já disse isso aqui. Só que eu queria que ele me ouvisse, só eu queria falar. Então, assim, eu queria despejar as 20 mil, não, acho que eram umas 40 mil palavras no dia, e queria que ele me ouvisse. E eu falava descontroladamente, sem aquela moderação. Com o tempo eu fui aprendendo, porque eu sou mais do falar, o Elter já é mais... Do eu sou mais silenciar. das emoções, ele é mais da razão. Hoje a gente tá mais equilibrado. Ah, sim. Hoje a gente tá mais É o equilibrado. que a gente estava dizendo. No diálogo a gente vai se construindo. Sim. A gente vai se entendendo. Cria-se uma comunicação. E não só é uma comunicação verbal. É uma comunicação de convivência. A gente vai se entendendo. Hoje eu já aprendi que não Agora, precisa eu soltar tudo de uma vez. Aí eu a aprendo maneira também... de falar, a moderação. Nós aprendemos também no diálogo que a gente pode falar o que não pode. Sim. E como eu estava falando, por vezes o silêncio faz parte do diálogo. Porque tem hora que não é para dialogar. Se tem um problema muito sério que acontece nas relações, e a gente trabalhou muito isso na gente, no decorrer dos 11 anos juntos de casados, é que quando você está irritado, quando você está com raiva por algum motivo, não é hora de conversar. Não é o momento. Não é hora. Não é o momento legal. Aí panela voa, prato quebra, copo quebra. Por quê? Não é Porque legal. você está irritada ou irritado, você não As está num dia emoções à bom. flor da pele. Ou TPM. Ixi, é verdade, rola. Ou uma irritabilidade que você está vivendo naquele dia e você quer discutir a relação, quer conversar sobre a relação naquele dia. Não. O melhor diálogo neste dia é o silêncio. Isso. É pensar para falar. É saber a hora que vai falar. Porque palavras ditas tem uma sabedoria, e eu até postei esses dias no Instagram da igreja, né? Se você pode procurar o nosso Instagram, um jabazinho, né? Igreja Casa do Bem, que tem o post. Por quê? A sabedoria popular já dizia que tem 3 coisas que depois de lançada não volta atrás: a oportunidade perdida, a flecha lançada e a palavra dita. Falou, assume o que você disse, estando Aguenta as consequências. bravo ou não. Porque existem palavras que são mais penosas do que uma agressão. É verdade. Então, porque não machuca o corpo, machuca a alma. Então tem diálogo que precisa ser no silêncio. Às vezes se aquietar diz muita coisa também. Sim. Sabe, hoje eu aprendi bastante. Às vezes eu não tô legal, fiquei irritada num dia, alguma coisa me estressou. Amor, hoje eu vou chegar em casa, vou tomar um banho. Vou preciso deitar. Vou deitar. Eu nem preciso às vezes falar muito. Ele já entende que não tá legal. Aí no outro dia a gente senta, conversa. Uma tática que eu tenho aqui é o barulho que o chinelo faz. Se bateu Tá muito, me entregando se aqui. bater muito o pé no chão, você faz tá, 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 tá. Ixi, já falar, melhor nem Subir falar. as escadas batendo o pé. Ixi, já não tá Aí legal. também, comenta aqui nos comentários se em casa, se aí também é assim. Mas isso é gostoso, isso faz parte da relação, isso faz parte da comunhão. Sim. E quando a gente fala de diálogo, a gente falou muita coisa já, uma coisa importante que é bom a gente entrar também, que é a questão no diálogo, ou em qualquer comportamento que seja na família, há um princípio que ele é absoluto, inclusive bíblico, que é a submissão. Sim. Né, amor? E é um assunto muito discutido, né, amor? Além de ser discutido, é mal interpretado. Mal interpretado também, Mal é verdade. interpretado. Nós viemos, ainda hoje, o Brasil, e acho que o mundo é ainda um mundo machista, onde o homem quer ter a última palavra. Inclusive, por causa desta ideia machista, interpretar o submissão na Bíblia com a ideia machista também, né, amor? Sim, sim. A última palavra é minha, mas também não só do homem, viu, amor? Existe muito isso da parte das mulheres. Eu mando, aqui a casa é do meu jeito, as regras é do meu jeito, tem que me obedecer. Isso não só da parte do homem, mas da parte da mulher também. Sim, e submissão na Bíblia está muito além de fazer da tua mulher uma empregada doméstica.
ou fazer dela uma escrava. E essa ideia de submissão medieval traz a ideia de uma inferiorização da mulher. E o conceito bíblico não é este. Aliás, quando o apóstolo Paulo ele falou sobre sujeitar, quando ele disse lá em Efésios capítulo 5, no verso 22, ó mulheres, sejam submissas às vossas mulheres, no versículo anterior, que é o versículo 21, Paulo diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ó, então Paulo está dizendo que não é a mulher que tem que se sujeitar. No evangelho é sujeição um ao outro. mútuo. Até porque ela não é uma pessoa e eu sou outra. Segundo o próprio evangelho, nós nos tornamos uma só carne. Sim, é isso. E esses dias, né, amor, a gente viu, fazendo aqui uma observação, um caso absurdo, inadmissível, onde uma jovem, né, amor? Sim, pode falar. Que foi julgada, que foi exposta de uma maneira assim que me falta até palavras. Nós não estamos aqui para falar do julgamento, nós não sabemos de fato as provas, Sim. o inquérito, enfim. A decisão do juiz. Mas não se deve tratar ninguém assim, Nós estamos falando do tratamento que aquele advogado teve com aquela jovem. Aquilo é um comportamento machista. Porque ele coisificou a moça. Se a moça está certa ou está errada, não é o X da questão. E nós não estamos aqui para ser o juiz da questão. Sim. Mas o que nós assistimos é muito comum dentro de casa. A coisificação da mulher. Tratar a mulher com inferioridade, com essa sujeição medieval. Só que o evangelho, por isso que o evangelho ele é espetacular. Hoje há esta questão do feminismo, do machismo, Lembrando também, amor, essa discussão no Brasil. As mulheres, vocês precisam denunciar. Precisa denunciar a agressão, as mulheres agressão física e agressão emocional. Sim, também, as mulheres sendo presas dentro de casa, não podem ter o direito de ir e vir, não pode ter celular, porque é controlada. Porque você é submissa a mim, eu sou o cabeça do lar, eu sou a cabeça, e você tem que me obedecer. Isto é tão ultrapassado. E este não é o conceito bíblico, nem o conceito de Cristo. O conceito de Cristo... E sabe o que eu acho espetacular nas escrituras? É que a gente está discutindo machismo, feminismo, se as bandeiras estão certas ou não quero entrar no mérito aqui. Mas eu vou usar um texto que não vai nem para o lado do machismo ou do feminismo. Um texto que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, no capítulo 2, versos 3 e 4. Ele diz assim, ó, nada façais por contenta ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então qual é o convite do Evangelho de Cristo na fala de Paulo para nós? Não é tratar a fé com igualdade, é tratá-la como sendo superior a mim. Não é a fé me tratar com igualdade, é ela me tratar superior a ela. Quando existe este laço de entendimento no casal, aí há a sujeição cristã. Sim, e infelizmente também nós já vimos nesse tempo de pandemia, não só no contexto cristão, no contexto evangélico, agressões de maridos, líderes, mulheres Aliás, também. 40% das denúncias de agressão física na delegacia da mulher tem envolvimento com pessoas cristãs. Lamentável. São mulheres que foram agredidas por maridos que se dizem crentes. É lamentável. Então, nós não estamos aqui para discutir as bandeiras. Cada um tem a sua importância, a gente não quer entrar nesse mérito. O que nós estamos querendo transmitir a vocês é que a sujeição das Escrituras é a sujeição do amor. Tanto que Paulo depois conclui, vocês, marido, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Sim. O que ele está querendo dizer? Mulheres, sujeitem aos seus maridos em amor. Maridos, sujeitem as suas mulheres em amor. Isto é a verdade do Evangelho. Isto é a verdade do reino. Tem gente tocando a campainha, mas nós não vamos atender, porque nós estamos aqui com vocês, não tem como atender. Bom, gente, e falando de submissão, a gente lê outro texto que eu também preciso comentar aqui, Sim. que é quando Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 7, Pedro
aconselha os homens a tratar as mulheres com honra, sendo elas o vaso mais frágil. E as pessoas pegam este termo frágil e traduz por fragilidade humana. Só que o conceito de fragilidade vai muito mais, nesse texto, é muito mais profundo que isso quando a gente entende o Evangelho. Por exemplo, um objeto raro que nós temos e que é extremamente frágil. O que a gente faz, amor? Cuida com o maior carinho. A gente coloca num lugar Sim. que seja seguro, Sim. que não tenha acesso de pessoas. Nós não permitimos que ninguém esbarre naquele objeto, porque aquele objeto é frágil de valor. O que o texto está querendo dizer? A fragilidade aqui não é que a mulher é inferior ao homem. A fragilidade aqui é o convite do homem proteger a mulher. É o convite do marido, do homem da casa, proteger e guardá-la com todo o amor devido ao seu valor. E as pessoas traduzem esse texto como um texto que demonstra a inferioridade, sim, que a mulher é muito frágil, então ela precisa se colocar no lugar dela. E a gente tem que começar... Não lutar pelos seus direitos. Sim, a gente tem que... Tratar a mulher com a inferioridade. A interpretação correta das Escrituras traz para nossa casa a harmonia que a religião tirou. É verdade. Guarde esta frase. A interpretação correta das Escrituras, o Evangelho de Jesus, traz para o lar a harmonia que a religião tirou. Então, sujeitem-se, sejam submissos sim, uns aos outros, em amor. Em amor. E isto traz aqui, ó que beleza de mulher. Oh, aleluia. E isto traz alegria, esse sorriso no rosto. Olha como é que a pelinha dela é rosada. Ah, gente, ele tá demais. E a gente diz isso porque as pessoas pensam, eles não têm problemas, a gente tem, sim, problemas. Oh, claro que tem. E não existe relacionamento... Não somos perfeitos. Eu disse na live passada, não existe relacionamento perfeito. Sim. Mas isto não significa que você não deve lutar para curar e para tratar as imperfeições. É verdade. Onde existem duas pessoas imperfeitas, não é possível não ter alguma discordância, isso vai ter sempre. Nós somos... É válido também falar isso, né, amor? Às vezes as pessoas assim falam, nossa, mas eles são muito novinhos ainda. Sim, eu sou super nova, 40 anos, tá na flor da idade ainda. Sim. Mas a gente tem uma história, a gente tem uma vivência. Eu falei pro Elter esses dias, amor, é legal a gente compartilhar, a gente não pode reter só isso pra gente. Eu sempre falo nas minhas redes sociais, pra que a gente possa refletir, compartilhar tudo que é bom pra gente, tudo que a gente aprendeu, vamos compartilhar. E esses 18 anos de caminhada, eu falei, amor, vamos compartilhar com as pessoas os pilares que a gente tem usado nessa construção desse relacionamento saudável. Isso, quando a gente fala de submissão, né, a gente tá falando do diálogo, no diálogo também, se sujeitar um ao outro. E quando a gente fala de submissão, é muito comum a gente encontrar homens, principalmente, usando esse texto, ou também por causa da cultura machista, ou porque aprendeu assim, de exigir da mulher submissão. Você tem que ser submissa a mim, vai fazer o que eu tô mandando, e exige, briga, e quebra as coisas em casa, e fala mais alto. Aí a mulher também quer ser a dona da casa, ela fala mais alto ainda, o homem conta até 3, ela conta 4, 5, 6. Mas eu aprendi uma verdade. Submissão não se exige. Submissão se conquista. Isso reflete também, né, amor? O relacionamento do homem e da mulher reflete nos filhos. O jeito que você trata a sua mulher é como ela vai corresponder a você em submissão. O jeito como você trata o seu marido vai ser a maneira que ele vai se comportar com você em sujeição. Então precisamos entender que às vezes não falta amor na relação. Às vezes não falta sentimento na relação. Às vezes o que está faltando é um jeito certo de se relacionar. Sim. A gente falou muito de diálogo. Diálogo é a base, né, amor, para a construção. Pelo menos é o início, né? Sim. É a base, é o fundamento, sim, e o início e é válido de uma construção. Sim, lembrar também, amor, que tem pessoas que têm a gente fala assim do diálogo, a gente brincou de tanto que a gente gosta de conversar, mas existem muitas pessoas que têm dificuldade de conversar. Tem. Que são mais introspectivas, que não gostam de conversar, mas assim, eu convido a vocês a exercitar isso. Porque o diálogo, para você chegar numa relação saudável, num amadurecimento, você precisa praticar. E se mesmo que não conseguindo, né, amor, praticar, sim, mesmo tendo essa dificuldade, já tentei, eu não consigo, eu estou ferido, eu estou ferida. Existem tratamentos. Sim, procure ajuda. Procure ajuda. As pessoas procure certas um profissional. Pra se aconselhar, isso, procure também. As pessoas certas para se aconselhar, para que eles te direcionem
da melhor forma para que você possa salvar o seu casamento. Porque quando a gente fala disso, a gente fala de um princípio do Evangelho, porque o diálogo, a empatia, entender a dor do outro, inclusive daqueles que nós dizemos que amamos, que fazem parte da nossa vida. Sim. A gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade, de entender o dor do outro. Aquele dia tá difícil. Você é frescurenta, você é frescurento. Não, às vezes é um momento difícil. Tenha empatia, converse, tente tirar do seu cônjuge o que ele tá passando, tente entendê-lo, tenta entendê-la, que isso vai ser de grande valia para sua relação daqui para frente. É verdade. O que eu ia dizer é que me ajudou muito também ler livros sobre esse assunto. Sim. Sobre relacionamento. Hoje eu ainda leio bastante sobre isso. Falar em leitura, né, amor? Leitura abre a mente. Abre a mente. Eu não gostava muito de ler, não é verdade? Sim. Hoje... O Elton ficava muito na minha pé, amor, ler é bom. E eu, não gosto. Hoje eu tenho que dizer para ela assim, para de ler um pouco, desce um pouco aqui para a sala. Porque ela sai, vai pro quarto, ela gosta de ficar na escrivaninha dela lendo, enfim. E a leitura abre a mente. Ler também sobre família, sobre relacionamento. Leia sobre o assunto. Ler é muito importante. Bom, gente, o horário já foi, amor. Já foi. Nossa. Senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. E uma coisa importante pra gente concluir é dizer que o diálogo, seguido de uma submissão de ambos, gera na relação confiança. Sim, sim. O fato de confiar um no outro, o fato de acreditar um no outro, na história um do outro, é muito importante para que a relação se fortaleça. Sim. E momentos difíceis vão existir em várias fases da nossa vida. Como, por exemplo, assim, esse ano, nós passamos por um momento muito difícil. Mesmo antes da pandemia, a gente tem todos esses anos de casado, como a gente já compartilhou com vocês, eu descobri uma gravidez inesperada no momento que nós achamos que nós não poderíamos engravidar. Sim. Tinha ido especialista, a gente estava prestes a fazer uma fertilização e aí Deus nos deu um sinal de que era possível. Logo depois eu tive um aborto natural muito traumático, muito sofrido, que mexeu muito com a gente. E outros problemas pessoais que nós passamos. E aí veio a pandemia. Eu pensei, meu Deus, isso vai estremecer a nossa estrutura. Sim. Só que, na verdade... Nos uniu ainda mais. Nos uniu ainda mais. A gente se fortaleceu. Mas a gente pode deixar isso para outro dia. Vamos porque a hora já depois. Foi. Vamos. Se você quer que a gente continue esse bate-papo, escreva aqui nos comentários que a gente continue esse bate-papo com vocês. Mas não desista, mesmo nos momentos difíceis. Sim. O momento individual ou do casal em si, problemas financeiros. A gente tem muito assunto pra gente que a gente pode falar, né, amor? Na realidade, o que nós viemos aqui dizer é possível ser feliz. Sim. A dois. É possível sim andar juntos. É possível sim construir uma família sólida, saudável. Basta você querer. Invista na sua relação. Invista muito. Relacionamento precisa de muito investimento. Tempo, dedicação, amor, empenho, né, amor? Isto. E fazendo isto, só contar com a bênção de Deus que o resto se encaixa. Ter uma família saudável é muito mais importante que dinheiro, que bens, que status, fama. Ter uma família saudável é tudo que um homem e uma mulher deseja ter.